Apertar, agora tá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Israel Tavares, estou aqui hoje do lado do nosso irmão Gilson Feitosa, juntamente aqui com Ezequiel Pires, né? E também a missionária Zuneide. Vamos aqui hoje ouvir um pouco da lição desse mês da Escola Bíblica Dominical, junto com o nosso irmão que vai estar explicando para nós. Amém. Todos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que é necessário a gente conhecer a palavra de Deus. Por quê? Jesus, ele falou que nós às vezes erramos, às vezes não, erramos muitas das vezes por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde está a necessidade da gente estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. E aqui no estudo de hoje, vamos estudar essa revista que tem por tema da lição Vencendo as Aflições da Vida. Sabemos que no mundo teremos o que? Aflição, né? Aleluia. Teremos aflições, mas para isso nós temos que estudar para nós saber como vencer as aflições. Amém? Na lição 3, que vamos partir aqui do nosso estudo de hoje, Já estou explicando. que tem por tema aqui, o subtítulo aqui, a morte para o verdadeiro cristão. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cuidado dessa menina. Verdade prática, para o crente a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna comunhão com Deus. Não é para abrir a porta. Amém? Vamos continuar estudando aqui. Vamos ler agora leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 57. 51, no versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus. Na introdução dessa revista, fala que numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos. No entanto, a morte é um fenômeno real que se abate sobre os seres humanos de todas as idades, classes sociais e religiosas. Então vemos aqui que a nossa sociedade materialista evita falar sobre o assunto negativo, sobre a morte. Por exemplo, a vida após a morte, a consciência após a morte. Fica essas indagações aí que muitos perguntam, o que acontece com aquela pessoa que partiu dessa vida para outra vida, né? Essa pessoa vai estar consciente? Então nós sabemos que na parábola de Jesus, que havia um rico e havia aquela outra pessoa que chamada Lázaro, que enquanto em vida o rico, né, se fartava na sua mesa, por exemplo, no alimento, comia de tudo, do bom e do melhor, como se diz, e aquele Lázaro, que era um mendigo, esperava debaixo da mesa daquele rico cair alguma coisa, uma migalha para que ele comesse, né? E por não bastar, ele era cheio de chagas, ainda havia um cão para lamber nas suas feridas. E a Bíblia diz que um dia aconteceu que o mendigo Lázaro morreu, e vieram os anjos e levaram para o seio de Abraão. E também chegou a acontecer o rico morrer e foi sepultado.
vem cá. Lázaro morreu e os anjos veio e levou para o seio de Abraão. E só que o rico morreu e foi sepultado. E a Bíblia diz que, estando Lázaro no seio de Abraão sendo consolado, Lázaro lá no Seol, que significa lugar de tormento, no inferno, o rico, lá no Seol, na verdade, o rico lá, olhando para cima e vendo Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele, que ele estava em chama, em tormento, estava agoniado. Para você ver que após a morte, a consciência, porque se não houvesse consciência, Lázaro não tinha pedido, o rico não tinha pedido para que Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Olha ele sentindo as agonias lá do inferno. O inferno é real. O céu também é real. O inimigo é real. Ele está a todo tempo planejando, né, arquitetando maneiras para que a gente venha a ser arrebatado das mãos do Senhor. Então é por isso a gente orar e vigiar, como a Bíblia fala. Porque o leão, ele está como um leão buscando a quem ele possa tragar, né? Só que ele está como um leão, ele não é um leão. A Bíblia menciona leão, usa esse título para mencionar Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então, nessa lição de hoje, continuando aqui, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, aqui já é na segunda parte da Escola Bíblica Dominical, houve perguntas, questões aí sobre o arrebatamento da igreja. O que acontecerá com o nosso corpo? Será se esse corpo aqui, matéria, carne e osso, vai subir? O que vai acontecer com esse corpo aqui? Uma pergunta eu faço para a nossa irmã Zuleide aqui. O que acontecerá com o nosso corpo no arrebatamento? Vai ser transformado. Mas e a carne, o osso, isso aí vai ser transformado? Vai. Também é a opinião da nossa irmã Zuleide, minha esposa. Vai ser transformado. E você, Ezequiel? Ezequiel não, Israel. Qual é a sua visão, seu ponto de vista aí? Do ponto de vista, concordando com a Bíblia, né? Esse corpo que hoje ele é corruptível, né? Que se eu morrer agora ele se desmancha, né? Ele é corruptível. Sim. Ele se corrompe e vai se transformar num corpo incorruptível, um corpo de glória. Amém. Glória a Transformado. Deus. E nosso irmão, a mesma, concorda? No sentido que está escrito, né? Que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Bom, e há julgamento para o crente? Vocês concordam que há o julgamento para o crente lá, após o arrebatamento, iniciará lá as recompensas do céu. Nós sabemos que tudo que nós fizemos aqui, através do nosso corpo aqui, a gente há de prestar conta lá em cima. Prestar conta como assim? Há um julgamento. Não para sermos condenados por Deus, porque nós já somos salvos lá. Mas há um julgamento de obras. O que você fez aqui na terra. Você fez as obras que Deus confiou em você. Por exemplo, está o nosso irmão Israel aqui, talentoso, né? Que Deus deu um dom para ele. Não é o mesmo o dom que Deus me deu. Mas Deus vai requerer o dom que ele deu para ele. Digamos que seja na parábola lá dos 10 talentos. Para um, Deus entregou, o seu Senhor entregou para aquele servo 5 talentos. O outro entregou 2. E para o outro entregou 1. Digamos que para o nosso Israel Deus entregou 5 talentos. Está confiando nele aqui os 5 talentos. Para que ele venha trabalhar, venha granjear, multiplicar esses 5 talentos que Deus está dando para ele. E ele cumpre exatamente o que Deus confiou para ele fazer. Ele vai lá, multiplica, granjeia mais e adquire mais 5, dá 10. Então ele trabalhou, ele não ficou parado com aquele talento que Deus deu para ele. Ele foi lá, fez aquilo que era para ser feito e concretizou. Amém?
Para o outro deu 2 talentos. Ele fez da mesma maneira. E para o outro, vou supor eu aqui, vou fazer um exemplo. Me deu 1 talento para mim. Esse 1 talento era para mim multiplicar ele também. Era para mim, no caso, eu tenho um dom de louvar, por exemplo. Eu tenho que fazer o quê? Louvar. Porque Deus habita também nos louvores. Então, há pessoas que através do meu louvor, eu louvando, o Senhor vai salvar aquela pessoa, vai restaurar aquela pessoa. Agora, se eu me calar, se eu reter esse dom do louvor, é como se eu estivesse escondendo, que nem aquele servo que escondeu, cavou e enterrou aquele talento. Então nós não devemos enterrar o nosso talento. Aleluia. Então se é 1, se é 2, se é 5, faça. Porque Deus está confiando em você. Amém? Eu quero já encerrando aqui, passando, dando a oportunidade para nosso irmão Israel, para dar uma oportunidade, estou dando uma oportunidade para fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Eu passo a oportunidade aqui, porque depois eu vou fechar, né, esse vídeo aqui para vocês aqui com uma palavrinha. O irmão aqui fala aquilo que Deus colocar no seu coração aqui para esse vídeo aí, vai estar abençoando outras vidas aí, amém? Amém? O irmão aqui, ó. Sal da igreja com Tá pegando os quatro. Amém. Pega o irmão aqui, É foco no motivo foco. de muita alegria estar Não deixa aqui ficar pequenininha a pessoa. nessa tarde, para juntos louvar e adorar o nome do Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. No livro de Abacuque, A bateria tem muito foco. A bateria já tá quase. capítulo de número 3. Até difícil de achar. Eu vou falar aqui para jantar. Diz que no chamado de Abacuque, e disse Abacuque, conversando com Deus na sua oração, ele falou: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então nós vimos nesse versículo o quanto Deus ele tem misericórdia de nós. Às vezes nós somos tão falhos, erramos por motivos mais banais dessa vida, e Deus ele nos surpreende com a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o cair do homem, mais o levantar é de Deus. E no momento que nós paramos para meditar na palavra do Senhor, nós observamos o quanto Ele nos amou, o quanto Deus lutou por nós, de dar o seu único filho para morrer por nós, sendo que a gente não era merecedor de tão grande honra, de tão grande glória. E hoje nós às vezes nem conseguimos agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez. E hoje nós não conseguimos nem dizer: Deus, muito obrigado por enviar o Teu Filho para me salvar. Hoje nós nos vemos com a nossa vida material sempre acima, pensamos no nosso bem-estar, mas nós não lembramos daquele que foi cuspido por nós, daquele que recebeu aquela lança no seu peito, louvado seja o nome do Senhor, e nem reclamou de tão duradouro ele sofreu. Hoje, meu querido, minha querida de Deus, eu quero deixar essa palavra para você, que você venha reconhecer o amor do Senhor na sua vida, que você venha crer que Deus pode mudar a tua história, a tua situação. Eu não sei se pode ser espiritual ou material, mas Deus conhece. Que você curva a sua cabeça, que você ajoelha e pede: Deus, só Tu conheces a minha história, pois Tu me escolheu desde o ventre da minha mãe, e as nações Tu me deste como um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero Glória passar a Deus. nosso irmão Israel, que está encerrando esse trabalho. Amém, irmãos? Amém. Então é isso aí, a lição de hoje, né? Aqui ouvimos aqui a palavra com o irmão Gilson, né? A respeito do arrebatamento, né? A respeito do preço a ser pago na cruz, juntamente com o irmão Ezequiel, que complementou, né? Pedindo como um Abacuque que o Senhor venha avivar a obra dele como antes, né?
que venha haver esse renovo no meio do povo de Deus, né? Aqui o pregador pregando aqui, né? E o irmão falou aqui, que nós venhamos assim, ter sempre um coração grato ao Senhor, né? Porque Ele nos fez uma promessa, Ele nos prometeu que irá nos buscar. Neste mundo não iremos viver, sofrer para sempre, não, né? É somente aguardar e confiar no Senhor, amém? Queremos agradecer essa oportunidade, a salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus,